Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 8, cujo título é O Desastre de Acelino. Então nós estamos começando a estudar, a história do Acelino, a história de vida do Acelino. Mais um médium que se comprometeu muito na sua tarefa mediúnica enquanto encarnado estava, não é? Para a gente lembrar, ele, como Otávio, recebeu todo o amparo necessário para a reencarnação em que ele iria desenvolver a tarefa mediúnica. Ele diz que uma das ministras da comunicação o ajudou bastante para que na sua tarefa mediúnica acontecessem muitos sucessos, tudo ocorresse muito bem. Ele teve ajuda também, ele fala que, como Otávio, ele teve a ajuda dos trabalhadores do Ministério do Auxílio para preparar o corpo dele para essa nova tarefa. Então ele veio em condições físicas muito boas. E aí ele está começando a contar a história dele, que ele se perdeu por conta que ele mesmo diz que ele se inclinou a transformar as faculdades mediúnicas em fonte de renda material. E ele, no último programa, a gente viu que ele começou a arranjar desculpas para isso. Ele começou a dizer que o médico ganha para cuidar do corpo, por que ele não podia ganhar para cuidar da alma? Que os padres católicos cobram pelos serviços espirituais, por que também ele não podia ganhar? E com isso, ele também contou com a colaboração de alguns amigos, entre aspas, que também pensavam da mesma maneira e apoiaram ele nesse tentame, Ele diz que eles achavam que os espíritos faziam o trabalho, mas ele era o intermediário, então ele merecia a paga que recebeu. Então, no último programa a gente viu, essa parte da história do Acelino, do desastre do Acelino. E agora vamos continuar a leitura, porque ele vai continuar a história. Vamos começar a ler hoje o parágrafo 20. Então vamos lá. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Só um pouquinho de detalhe aí, antes dele continuar a detalhar mais um pouco. Esse início do que ele está relatando, é importante a gente observar da movimentação dos amigos espirituais aconselhando ele o melhor caminho. Isso acontece com todos nós, mas infelizmente em vão. Os companheiros chamavam a esclarecimento oportuno. Os companheiros encarnados que os chamavam a esclarecimentos era a ajuda dos amigos espirituais, intuindo a todos, para que em torno deles se fizesse a encarnação com sucesso. Isso acontece com todos nós. É o que a gente chama dos espíritos protetores, dos espíritos que nos auxiliam, E qual é a missão desse espírito protetor? Na pergunta de número 491 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual a missão do espírito protetor? A resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições,
levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, ele não vai fazer o nosso trabalho, ele vai nos incentivar, nos aconselhar, porque o nosso trabalho é feito por nós. Quem nos reergue somos nós mesmos, é claro. Agora, o que pode acontecer é esse espírito se afastar de nós, ele não nos abandona, não existe isso, mas o afastamento existe, porque ele está vendo que não tem, ressonância, obrigado, porque ele fala aqui, debalde, né, movimentário, você fala, quer dizer, não adiantou nada movimentário, mas a minha conduta foi outra, porque na pergunta, a seguir na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, 495. Muito interessante essa pergunta. Allan Kardec pergunta assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então a gente viu lá que a missão do espírito protetor é de um pai com relação aos filhos. E ele pode abandonar? Aí a resposta: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis. E que é mais forte do seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Quer dizer, a decisão é nossa de submeter, que é o caso dele aqui, mas é nossa também. Mas a resposta continua, mas não o abandona e sempre se faz ouvir, né? Então, sempre se faz ouvir, mas a gente não está na sintonia, que é o caso dele aqui, vai preferir outra coisa, é o nosso livre-arbítrio. A mediunidade, não é? Ela, principalmente essa mediunidade de tarefa ostensiva, ela é programada para que os médios possam ajudar aqueles, né? Eles encarnam com essa tarefa de consolar, de esclarecer, de poder ajudar a humanidade a avançar. Então, a mediunidade com Jesus, realmente, ela é uma mediunidade comprometida com o bem, com a moral. E ele, o Acelino, como o Otávio nem começou, vamos dizer assim, a jogar o jogo, porque ele desistiu antes. Mas o Acelino se comprometeu bastante. Aí ele vai dizer aqui que a gente ainda não leu, né? Vamos ler mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Então ele parou de trabalhar, porque a desculpa, né, de ter mais tempo para atender a mais pessoas, ele parou de trabalho e aí ele vai dizer que ele arbitrou o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos, né, da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. E aí, né, para apaziguar um pouco a consciência dele, ele fez isso. Então, para os pobres eu vou fazer um dia especial, um precinho mais camarada, e para os ricos eu exploro. Olha só, né? Totalmente desvirtuada a tarefa que ele se prometeu no mundo espiritual. E é interessante, quando a gente precisa analisar também, quando ele fala aqui que fixou o ponto de vista dele. Então, ele se agarrou ao interesse inferior e fixou o ponto de vista. Só que ele está falando isso aqui desencarnado, ele está analisando o que aconteceu com ele. Isso aí a gente já comentou, é bom a gente sempre comentar que é muito importante para nós, quando desencarnarmos, reconhecermos o erro e analisarmos o erro para a gente não errar de novo. É isso que o espírito, nós temos que fazer, que é o que ele está fazendo. Mas ele estava encarnado. E encarnado, quando nós nos fixamos no nosso ponto de vista, que geralmente não é o ponto de vista de Jesus, dos nossos espíritos protetores, nós achamos que nós estamos certos. Isso aí é a questão do interesse nosso pessoal, é o nosso egoísmo, é pensar no bem para nós, depois para nós e depois para nós também. E em quem a gente ama, desde que faça o que a gente quer. Então é o nosso egoísmo, é o nosso interesse pessoal. Isso está bem explicado na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim, olha, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A pergunta é muito interessante, porque Kardec coloca já os defeitos e os vícios que todos nós os temos ainda na humanidade terrestre, a grande maioria de nós, né? A grande maioria. Tem as exceções, que graças a Deus está aumentando.
Mas, então, esses vícios normais que nós temos, vícios assim, ligados ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Mas qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? Ele responde que é o interesse pessoal. E mais adiante ele fala que é como uma douradura de cobre, que não resiste à pedra de toque. A douradura de cobre é aquela lisinha, bonita, brilhando. Você vê, você jura que a pessoa é do bem. E ele, não é isso, né? É mais interessante a gente falar. Nós juramos para nós mesmos que nós somos bons, mas basta uma leve, não resistam à pedra de toque. Quer dizer, o toquezinho de uma pedra já mostra que a gente não é assim. E no caso aqui, ele se achava que estava certo. Esse é o problema, né? Quem tiver mais interesse em ver, né, casos desse tipo do comércio, né, no livro também do Divaldo Pereira Franco, Além da Morte, começa no capítulo 18, chamado A Louca. Eu acho que eu já até comentei aqui, mas é muito interessante, quem puder ler. É o livro psicografado pelo Divaldo, pelo espírito Odília Gonçalves, e no 19 e no 20. Ela era uma médium, tal qual aqui o nosso amigo, e existem muitos casos assim, infelizmente, né? É uma tarefa muito difícil, a gente sempre deve orar também pelos médiuns, porque eles são espíritos muito rebeldes, muito deles, né? Muito endividados, e precisam das nossas orações para que não derrapem novamente nos problemas em que já foram envolvidos em outras encarnações. E essa senhora, ela faz a mesma coisa aqui do nosso companheiro aqui do Acelino, só que o final dela é mais trágico. Ela enlouquece e ela acaba se suicidando. Ela coloca fogo nas próprias roupas e ela acaba indo também como suicida. Então, quem tiver interesse, no livro do André Luiz, a gente também tem um médium, que ele não é um médium cristão, porque ele é chamado de professor, está no livro Libertação. Ele é um psiquista, ele se diz um psiquista, mas ele é médium, provavelmente veio também programada, porque a gente já viu aqui nos nossos estudos que a mediunidade, ela é uma tarefa programada no mundo espiritual. Ninguém se torna médium à revelia da vontade divina. Todo mundo veio preparado, orientado para ajudar cada um na sua área. A gente tem médios, lembrando, né, Marco, que a gente tem médios na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, na Umbanda, no Candomblé. Existem médios que vieram com a tarefa de ajudar. No livro Libertação, eu me esqueci o nome do médium, mas eu lembro o nome da mentora da casa, que é a irmã Emerenciana. O livro Loucura e Obsessão, que se passa no terreiro de Umbanda. Libertação não, Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão, não. Libertação é o psiquista. No Loucura e Obsessão, que é o livro do Divaldo, tem a história lá da médium do espírito, irmã Emerenciana, e que trabalha com um médium muito devotado na casa, lógico, não podia ser diferente. Então, esse também, trabalhador da Umbanda, ele veio preparado para a tarefa. Então, é realmente uma tarefa difícil, não é fácil, até porque você vai ter que lidar com todas as situações. O nosso amigo aqui, o Acelino, ele vai contar agora, vai falar um pouco dos clientes, quem eram os clientes dele. Antes da gente continuar, vamos colocar mais um pouquinho de tempero nessa conversa sobre a questão da cobrança, né? Porque ele fala que arbitrou o preço das consultas depois de fixar o ponto de vista dele. Mas, assim, nós fixamos o nosso ponto de vista, mas a gente não consulta o livro de receitas, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a questão moral, esse livro que Allan Kardec edita, coloca em público, raciocinando já com as ideias espíritas que já estavam em voga, porque foram 3 anos depois, aliás, foi em 1864, 7 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, e tantas perseguições que ele sofreu, tanto que os espíritos falaram com ele, para ele, né, se preparar, mas que ele era forte, né, como uma rocha. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, está bem claro: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E Allan Kardec coloca logo o item 1, dom de curar.
Porque realmente, das mediunidades, a de cura, então, deve ser uma aprovação muito grande, muito grande. Então ele coloca um trecho da fala de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, está muito claro: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E aí Allan Kardec comenta: diz Jesus aos seus discípulos, essa afirmativa, com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Então, essa questão está bem clara, e depois ele explica mais, depois do capítulo 26, está bem claro isso. Então, quando a coisa está bem clara e a gente se fixa no nosso ponto de vista, quer dizer, repetindo, ele está desencarnado analisando o que ele fez. Aí é outra situação. Mas nós no corpo, a gente precisa, quando a gente fizer alguma coisa, tomar atitude, ir no Evangelho, porque é Jesus conversando com a gente, está aqui. O que a gente está fazendo está de acordo aqui? Então está errado, está certo. Se não está errado. Tá errado. Essa é a questão do ponto de vista. Só que, muitas vezes, o nosso interesse pessoal, conforme responderam Allan Kardec, predomina. Eu estava lembrando aqui uma história do Divaldo, o quanto não a tarefa mediúnica na Terra, na atual conjuntura do planeta, é difícil vivenciá-la santamente, né? Como o Marco falou ali, como ele leu, né? Com as orientações de Jesus no Evangelho. O Divaldo, uma vez, ele conta na palestra que chegou um senhor para ele e perguntou assim: o que as minhas mãos dizem? Aí disse que a Joana apareceu e falou para ele, né? A nível mental, e falou: diga que as mãos desse rapaz estão limpas. E aí o Divaldo diz isso para ele. Ele começa a chorar muito e conta para o Divaldo: Divaldo, os meus irmãos, eu parei de trabalhar para cuidar do nosso pai, né, e os meus irmãos estão me acusando que eu não cuidei dele direito e provoquei a morte dele precoce. E eu estou desesperado, e você me ajudou muito, eu te agradeço, e eu queria te ajudar na mansão do caminho, e já estava pegando um cheque para pagar o Divaldo. E o Divaldo para ele: olha, realmente a mansão do caminho, ela sempre precisa de ajuda, mas agora eu não posso aceitar essa sua ajuda, porque senão eu estaria vendendo a minha mediunidade. Porque quem falou isso para mim foi a minha mentora. Porque eu não podia saber o que você estava pensando, né? O que estava acontecendo. Então, eu não posso receber essa ajuda. E o tempo passou, ele foi visitar o Chico em Uberaba, e quando ele ia ao Chico em Uberaba, né? Ele participava das reuniões. O Divaldo. Aí ele foi lá ver o Chico e participou da reunião. Nisso incorporou o obsessor, que é o que perseguia ele, né? O Máscara de Ferro, falou: tu quase que eu te peguei, né? Porque fui eu que intuí ele para te dar, né? Para te dar esse cheque e para você aceitar, porque ficaria muito mais fácil se você se corrompesse, né? E eu poderia ter um acesso mais facilitado, mas dessa vez você me escapou. Então, não é fácil. A mediunidade, então, de cura, que imagine como as pessoas ficam gratas, não é fácil. Então, a gente deve orar pelos médiuns que vieram com tarefa, seja em qual religião eles estiverem, para que eles não caiam nessa situação, que é a situação da simonia, né? Simonia, que é a venda das coisas sagradas. E a mediunidade é um dom sagrado. Toda vez que a gente falar de simonia, que a outra Teresa colocou aqui, venda de coisas sagradas, a gente pode reportar a ideia das igrejas e o que faz. Mas a gente, quando reportar essa ideia, que é automático, a gente faz isso, não nos esqueçamos que fomos nós, hoje, reencarnados aqui, muitos de nós espíritas, que começamos isso lá atrás, no cristianismo primitivo. Porque se a gente estudar essa simonia, isso começou lá atrás. O cristianismo nascente, aquele lá da Galiléia, do Lago de Genezaré, é a simplicidade. Mar de Tiberíades. Desculpa, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. Aquilo, lá realmente é o cristianismo puro, tal. E é o que Jesus quer para nós, né? A simplicidade. E mandou de novo no Espiritismo. A gente não está habituado com essa questão da simplicidade. Isso nos incomoda.
Muito bem. E quando a Tereza colocou o exemplo do Divaldo, é um exemplo, assim, uma situação bem direta. Ele recusou o dinheiro, mas a coisa pode vir sorrateiramente. Por exemplo, deve ter enfrentado muita coisa. Tinha um médium lá onde a gente mora, no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, algumas décadas atrás. Ele incorporava o Dr. Fritz. Dizia que incorporava o Dr. Fritz. E houve alguns casos de cura. Era ali no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro, onde foi o Curtume Carioca. E ele ia parte da minha família ia lá. E aí eu não ia, eu estava iniciando na doutrina, na ideia da doutrina, né? Eu via muita palestra do Divaldo, gostava. E aí eles chegavam em casa, quando iam lá, e um determinado dia, entusiasmados pelo que acontecia lá. E eu ouvia, mas eu não ia, não quis ir. Não tinha interesse em ver, realmente, não tinha. Não é nada contra, a favor, nada disso, não tinha interesse. Mas um belo dia eles chegaram e perguntaram assim, comentaram assim, poxa, a gente está precisando fazer doação, eles pediram doação. Não, eu perguntei, como é que é? Estão cobrando alguma coisa? Que foi logo perguntando. E eles falaram assim, não cobram não, mas eles só estão pedindo uma ajuda para comprar gás e algodão, porque na cirurgia que é feita, tem que usar gás, aí tem que usar, eles têm que comprar. Eu falei, olha, eu vou começar daí, isso está errado. Mas como é que pode estar errado? Mas tem que comprar gás. Olha, não está certo. Porque quando começa a pedir o dinheiro, nós somos inferiores, o dinheiro vem. E aí o nosso interesse pessoal vai entrar na frente. Começa assim, sorrateiramente para ajuda. Porque se você quiser ajudar a dar gás, compra a gás e dá a gás lá. É diferente de você dar o dinheiro. É diferente, porque pode começar por aí também. E lá começou, infelizmente. E aí ele continua. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por consultor habitual para todos os problemas da vida. Ele virou guru. Né? Hoje, na moderna terminologia, ele se tornou um espiritual coach, que o coach é aquele, né, que é o treinador, o termo moderno coach. Agora é coach, então ele seria um espiritual coach. Ele, infelizmente, muitos de nós gostamos, né, de ser servidos e não de correr atrás para deliberar as tarefas, e aí se acomoda. E ele diz aqui que as pessoas não só buscavam para resolver problemas, né, físicos do corpo, problemas de doença, mas também de negócios materiais. Então, realmente, ele virou um guru, um consultor. É muito parecido com a história que eu falei lá da louca, do livro Além da Morte. Essa questão é porque ele fala aqui, grandes famílias abastadas, consultor, os ricos, tomou né? ele para consultor habitual, por todos os problemas da vida. Quando tem que ter alguma mensagem resolvendo alguma coisa da família, e tal, é aquela frase do Chico, o telefone toca de lá para cá. Os espíritos podem sim, até ao invés de uma mensagem através de um médium psicógrafo ou numa psicofonia, né, o espírito falar pelo médium, pode vir na questão da intuição. Intuitivamente, a gente está vendo aqui. Do sonho, aquele sonho realmente que você acorda com aquela intuição de fazer alguma coisa e tal. Eu presenciei aqui no Rio de Janeiro, e está acabando o tempo, e isso é a questão, a dona Célia, uma médium que tinha aqui, e eu vi o espírito falar da questão do documento e tal, que ia ser resolvido, um documento particular da família. Quer dizer, o telefone tocou de lá para cá, é diferente, é totalmente, não é você procurar isso, porque os espíritos não estão à mercê de resolver os nossos problemas particulares. Isso aí é para a gente resolver. Então, chegando ao final de mais um programa, hoje nós estudamos o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Que Deus abençoe a todos, muita paz de Jesus. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.